Avvicinatevi per piacere. Ho qualche cosa da dirvi. Signore e signori, io sono Boris Karloff. Sono qui per presentarvi 3 brevi racconti del terrore e del soprannaturale. Spero che non siate venuti al cinema da soli. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez nós vamos falar de um clássico do Mario Bava, Black Sabbath, As Três Máscaras do Terror. O Black Sabbath, As Três Máscaras do Terror, tá nesse box lançado pela Versátil. Além das Três Máscaras do Terror, bom, a gente tem a versão italiana e a famosa versão lançada da AIP. E também tem o filme Os Horrores no Castelo de Nuremberg e também Os Vampiros, né? Que é acreditado meio que por Ricardo Freda, mas que o Bava lá terminou o filme, né? Todos os filmes aqui do Bava, né? Mas é legal a gente falar, a gente tá inclusive falando sobre esse filme porque tá relançando, né? Então é legal. Vocês vão encontrar aí nas melhores lojas do ramo. Mas é legal e é bom revisitar, né? Porque esse aqui é um grande clássico, né? O nome Black Sabbath, na verdade, é o nome americano mesmo, que foi lançado pela IP. E que é curioso também que foi o lançamento Black Sabbath, o nome foi na verdade, para pegar carona no Black Sunday, né? Que foi o outro lançamento do Mario Bava, né? E foi um grande sucesso, né? E aí pegou nessa carona aí, então o Black Sabbath é um nome americano, né? Porque o nome italiano, na verdade, é o I Tre Volti della Paura, né? Que é as Três Faces do Terror. Três Faces do Terror. Bom, a gente já falou até que bastante de Bava, né? Aqui no Formiga, a gente falou sobre 6 Mulheres para o Assassino, falamos sobre Banho de Sangue. Banho de Sangue, né? Grande clássico. A gente também, além disso, a gente também teve uma palestra do Paulo sobre a carreira do Bava na parte de terror, né? Mas focando agora nos Três Máscaras do Terror, na verdade não é um filme com uma história única, são 3 histórias bem diferentes, né, entre si. Então, no telefone, pegando a versão italiana, e vocês já vão entender por que a gente está fazendo essa distinção entre versão italiana e versão norte-americana. No telefone nós temos uma mulher na sua casa, tranquila, até que ela recebe telefonemas ameaçadores. E ela começa a ficar assustada, tal, chama a amiga dela para ficar lá com ela, tal. E a partir daí é complicado, que é uma história curta, passar a sinopse inteira pode até dar algum spoiler. No caso do Urdalak, você tem um conto de época, né, com seres sobrenaturais. No caso a gente pode falar de vampiros, né, só que é uma lenda germânica de vampiros, né, os Urdalak. E A Gota d'Água, que já é uma história sobrenatural um pouco mais contemporânea. Cada um tem um estilo diferente, né, de terror, né? E o curioso é que na versão americana, o filme, na verdade o conto, né, telefone, que é um suspense, que para muitos, né, é considerado até o primeiro diálogo, né? E é super interessante. A versão italiana é 1000 vezes superior que a versão americana. Na americana ele muda completamente o sentido do conto, né? Então ele passa de ser um suspense para um suspense sobrenatural. Também, né? E é muito interessante que, como eu falei, né, ele considerado também como o primeiro diálogo, né, pela a cadência da história, né? E é interessante pegar as influências que ele também criou, né, com esse pequeno conto, né? Então, até se a gente for lembrar o Wes Craven no Pânico, por exemplo, toda aquela introdução do telefone, todo aquele suspense, que ela também acontece no Pânico do Wes Craven, né? Então, assim, é interessante as influências do Mario Bava, né? Exato. E é legal, tanto o Bava, Dario Argento, esses diretores italianos, assim, eles eram muito inovadores no quesito de fotografia e movimento de câmera, né? Sim. Aí, isso aí que você falou do telefone e a influência no Wes Craven posteriormente, a gente vê que, assim, no conto o telefone não é só um personagem no roteiro, né? Assim, tipo, o telefone não é um simples objeto de cena que seria o canal de comunicação com aquele mistério para a personagem principal. Não, a câmera trata o telefone com muita atenção.
O telefone tem muito mais atenção, às vezes até que a própria amiga dela que aparece, a própria protagonista. É claro que elas chamam a atenção da câmera, só que o telefone, ele chama aquela atenção da câmera que o movimento da câmera até ele é mais rápido, o tipo de close, o tipo de enquadramento. Então, isso é uma coisa para quem gosta muito de estudar cinema nesse sentido, direção e enquadramento. Eu acho que Bava é um show, assim, só nesse conto, e a gente está falando de uma história relativamente curta, tem o quê? Não chega nem a 30 minutos, nem 30 minutos, você tem uma apresentação, né? Tem o Boris Karloff, né, que faz a apresentação. Tem aquela apresentação, aquela coisa bem da época, não é mesmo, né? Mas é muito bacana que o Mário Bava, ele trabalha isso, você vê, diferente de outros diretores, sei lá, até um Terry Gilliam, né? O Terry Gilliam, ele tem uma cadência de direção muito clara, né? Ele faz plano geral, plano médio, close, plano geral, plano médio, close, tal. Não estou nem falando que isso é ruim, mas assim, tem alguns diretores que o filme tem a cara dele no tipo de enquadramento. O Mário Bava não é no tipo de enquadramento, e sim no estilo meio subversivo até dele. A fotografia é bem marcada, né? Então a questão das cores, como ele usa as cores para gerar um suspense, cores que, quando a gente pega o cinema norte-americano, tipo, praticamente nenhum ator, a menos que seja uma influência muito forte ou a menos que ele queira dar um caráter onírico, usaria. Então, muito verde, muito roxo, muito vermelho. Mas, assim, em termos de enquadramento, só aqui nas Três Máscaras do Terror, cada história tem um estilo de direção bem diferente, né? Verdade. Só que todas elas têm essa junção, principalmente através da fotografia, mas pelo esse modo subversivo. Então, esse tipo de subversão, você fala, isso tem cara do Bava. E além até de enquadramento, né, a própria composição visual, né, assim, então, talvez pela época também, né, a gente está falando nos 60, o início, né, de filmes em cores também, e o Bava começou a trabalhar com filme em cor, porque até então Maldição do Demônio era em preto e branco, né? E quando ele começou a trabalhar com cor, ele exagerou nisso, né? Então a composição visual é muito marcante, né? Talvez não no telefone, mas no próprio conto do Wordulac, as cores são bem gritantes, né? E talvez seja o segmento que eu menos gosto dos três. Mas assim, você percebe muito do Bava, né? Que ele vai, né, estender isso muito nos seus filmes, né? Depois do Ciclo do Pavor, né? Usando bastante a cor. Né? E é bem característico dele isso, né? Como ele usa bem, né? Era isso que eu ia falar. Ele usa bem, não fica uma coisa gritante de cor. Por exemplo, o Dario Argento eu também acho que ele trabalha bem nesse quesito. Quer dizer, em alguns filmes sim, outros não, né? Nesse sentido eu acho que ele é muito mais irregular que o Bava. O Bava você vê que ele está experimentando, ele está jogando e ele consegue dar uma coerência. Na minha visão, o Dario Argento, quando faz isso, ou ele acerta muito ou ele erra bastante, assim. O Bava, ele já é bem mais consistente. Mas acho que outra coisa interessante, assim, você falou o Wordalac é o mais fraquinho, ele é muito legal, mas ele é o mais fraquinho. Acho que justamente por isso, porque o bacana do Bava é quando ele joga essa inovação em coisas um pouco mais contemporâneas, assim, eu acho. Então, no Telefone do Gota d'Água, acho que é bem isso, você trazer essa coisa um pouco mais surreal da fotografia nessas histórias. E já no Wordalac, como já trabalha, o próprio roteiro já tem esse lance mais, um pouco mais fantástico, talvez a cor não sobressaia tanto nesse sentido, como algo subversivo. Ele também tinha um ego muito forte, né? Ele era muito orgulhoso das coisas que ele fazia tecnicamente, plasticamente. Talvez uma conversa de bar seja uma coisa muito desagradável estar ao lado dele, né? Porque ele vai ficar falando, porque eu sou o cara, o máximo, né? Não sei o quê. Mas isso na obra eu acho que fica sensacional. Tanto é que no final, quando você tem o Boris Karloff dando o encerramento... Final da versão italiana. O final da versão italiana, isso. Quando ele está dando o encerramento, fala, bom, pessoal, essas foram as nossas histórias de terror, espero que vocês tenham gostado, não sei o que, tal. Aí a câmera começa a afastar e mostra que ele estava num cavalo mecânico, mostra os contra-regas correndo com os galhos e as folhas, tal. E isso eu acho muito legal, é o Bava chegando e falando, galera, vocês acreditaram nisso, mas olha só como é que eu fiz vocês acreditarem, olha só, é tudo palhaçada, tudo uma brincadeira aqui. É bem autoral, né, bem isso autoral. Aí. Essa versão, né, principalmente, né, porque na versão americana teve que mudar, né, então
não só essa parte é bem interessante no filme, que mostra que realmente é uma brincadeira, né? E para o público americano, que era um público mais jovem, que queria ver um terror assim mais, que fosse um pouco mais, que eles pudessem sentir um pouco mais real, então isso já não casava, né? Essa ideia da brincadeira, né? Ele queria que o americano queria sentir assim, pô, terminou o filme, quer sair com medo, né? Então, nessa brincadeira, você já sai mais tranquilo, né, se você assiste. Né? A escola norte-americana tem muito esse negócio do naturalismo, né? Diferente de realismo, tá? Quando a gente fala que naturalismo, não estamos querendo dizer realismo. Tem uma pequena diferença, que no caso do naturalismo, quer que acredite naquilo lá que você está vendo, né? Então, tudo tem que ter uma espécie de coerência, tá? Por isso mesmo que no cinema de terror norte-americano, a gente vê pouquíssimo uso dessas cores totalmente contrastadas, exaltadas do cinema de terror italiano, principalmente pelo expoente Dario Argento e Mario Bava. O legal é que no final o italiano do Mario Bava, quando o Boris Karloff vai dar esse encerramento e a câmera afasta e mostra toda a estrutura do estúdio, você vê que assim, o encerramento não é simplesmente um apresentador, aquilo de alguma forma está fazendo parte do resto do filme, né? Então isso é sensacional. E de fato, não seria bem recebido no cinema norte-americano, né? Talvez eles veriam com maus olhos. São até momentos mais controversos nessa versão, né? Não só essa parte da brincadeira, como até o próprio conto do telefone, a relação é uma relação lésbica, isso, né? Que é completamente ignorada na versão americana, né? Então eles criam uma outra história, né? Então a relação da mulher é com o ex-marido, né? Que está saindo da prisão. Não, na verdade, no conto americano ele morreu, né? Está voltando dos mortos, tal. Então, diversos partes do roteiro que seriam interessantes, que são interessantes, né, na versão italiana, que são mais controversos assim, realmente eles cortaram, né? Acho que é mais por causa do público jovem americano, né? Então, de ter uma experiência completamente diferente, então aí eles resolveram cortar, né? O que perde muito do brilho, né? Então, se você botar na balança aí as duas versões, apesar que a versão americana tem a parte legal, pelo menos talvez seja as introduções do Boris Karloff, né? E que aí você vê realmente que ele está falando a língua inglesa, né? Então é diferente quando você vê a dublagem italiana. Talvez seja a única parte mais interessante, assim, que seriam essas apresentações do Boris Karloff, porque no mais ele acaba realmente tirando um pouco do brilho, né, da versão italiana, né? Mas assim, lembrando que o próprio Bava aprovou, né, isso, né? Então assim, o Bava obviamente, né, por mais que ele seja um cineasta autoral, né, ele também acaba se entregando, né, pro próprio cinema americano para poder lançar o filme, né? Então, o Bava também quer ter sucesso. Então, ele acabou alterando, criou algumas cenas diferentes, né? Para encaixar nessa história que seria diferente da italiana, né? Incluindo a parte do Boris Karloff também. Então, o Bava entrou na jogada, né? Mas se você realmente pegar, comparar as duas versões, assim, a diferença é enorme. Vai de um diretor mega amador, iniciante, para um diretor já que tá querendo imprimir lá sua própria assinatura, né? E é bom falar, né, pelo menos para mim, dos 3 episódios aí, A Gota d'Água, eu acho sensacional. Talvez tenha sido, mas seja um conto só, um dos melhores trabalhos que o Bava fez, né? Então a sonoridade, né, é realmente incrível, né? Então a composição visual também é sensacional, mas a sonoridade, né, que você tem a gota d'água caindo, que você tem o foco, né, total nesse som, assim, realmente é impressionante, cara. Aí meio que fecha, né, essas 3 histórias, né? Então no começo você tem o telefone, um objeto inanimado, é um objeto de cena que o Bava transforma no personagem através de ângulo de câmera, a atenção que ele dá à fotografia, a iluminação. Você vê que a casa tem cantos escuros, mas aquele telefone tá mega iluminado, brilhante e tal. Aí você vai no Gota d'Água, você tem exatamente a gota dando a cadência do curta, né, podemos dizer assim, e como você falou, essa sonoridade. Então, aquela gota d'água, ele dá uma atenção com a câmera, mas aí ele não se repete, né? E isso que é engraçado, né? Ele não se repete nos filmes, né? Então, como é que ele vai dar personalidade a esse elemento, né? Visualmente ele já deu pro telefone, agora aqui, como você falou, o elemento sonoro, né? Parando para pensar em roteiro, né? A gente já falou isso no 6 Mulheres para o Assassino, no Banho de Sangue e tal. O roteiro nos filmes do Bava
não é aquela coisa mega fechadinha, tal. Tem muita coisa até bem, precisava dar uma tosca, polidinha, né, em alguns momentos ali. Precisava, né? Só que o visual ele sobressai tanto que a gente acaba relevando, né? Só que aqui no Gota d'Água, aí eu acho que o roteiro tá fechadinho, tá um roteiro bacana, simples, nada exagerado, tal. É um roteiro simples, mas é muito sofisticado. Até nisso, né, a diferença entre as duas versões também se sobressai, né, assim, porque a italiana você começa com um telefone, né, você tem o conto lá do vampiro, né, do Boris Karloff, e depois a Gota d'Água, né, então você tem um crescente, né, então você vai do suspense para o sobrenatural. Já na versão americana começa com a Gota d'Água, né, então e parece que o filme cai, né, então até nisso também tem uma grande diferença entre as duas versões, né, cara? Mas assim, recomendadíssimo, é um grande filme do Bava, é um dos melhores da filmografia dele, né, por mais que sejam curtos, né, são contos, mas e ele estava em início ainda de carreira, né, então eram poucos filmes que ele já tinha feito, e aqui o relançamento do Black Sabbath também está bastante interessante, né, um acabamento também legal, vale a pena aí. Come closer, please. I've something to tell you. Ladies and gentlemen, how do you do? This is Black Sabbath. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui foi o Formiga na Tela sobre Black Sabbath, as 3 Máscaras do Terror do Mário Bava. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, siga a gente no Facebook, também pode mandar um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br para sugestões, críticas, elogios, também se quiser pode deixar aqui nos comentários, acesse nosso site formigaelétrica.com.br e é isso, até semana que vem.